São coisas absurdas. E, por incrível que pareça, todas essas coisas absurdas vão entrando na igreja, a coisa vai ficando se normalizando, normatizando, vai se cauterizando na mente das pessoas, vai ficando aceitável, né? E daqui a pouco a gente está falando o quê? A grande palavra que está no inferno, vai estar no inferno. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é assim que eu penso. Mas não é do jeito que eu penso, não é do jeito que você pensa. É como a palavra diz. É o que está escrito, como Jesus falou. Jesus, no grande sermão do monte, né, ele chegava e falava assim, ouvistes o que disseram? Porém eu vos digo, está escrito. Está entendendo, gente? É o que está na Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que você acha. Não é o que você pensa, não é o que é nada a ver. Não. É o que está escrito. E aquele que me ama, o Senhor Jesus falou, aquele que guarda e pratica os meus mandamentos. Amém? Efésios 3, versículo 14, nós vamos até o 21. Vocês estão com calor, irmãos? Liga os ventiladores, pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Vocês estão com vergonha de falar. Ou estão com frio? Está com frio? A irmã ali está com frio ali, ó. Daí, Diogo, eu falo para circular o ar, né? Porque daqui a pouco, né, vocês estão dormindo, hein? Vamos lá. Efésios 3, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim que, arraigados e fundamentados, alicerçados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, ou do amor de Deus. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos e imaginamos, de acordo com o seu poder que age entre nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória se manifeste, Senhor, meu Deus, através da Tua palavra, a palavra de Deus, Pai. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração e a revelação da Tua palavra, Pai, a cada um de nós. Eu me coloco à Tua disposição como uma ferramenta nas Tuas mãos, simples, muito simples, Pai, porém de bom uso para a Tua glória. Nos dê fáceis exemplos de entendimento, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Nós estamos chegando a um trecho que divide a carta, em seções. E Paulo, só lembrando aos irmãos, ele escreve para a igreja de Éfeso, praticamente ela era composta, por um número maior de gentios do que judeus. Bem diferente, a igreja de Roma. Mas vamos lá. E ele começa encorajando, lembrando aos irmãos, que apesar das perseguições que assim existiam naquele lugar, e ele ainda preso lá em Roma, que ele escreveu quando ele estava preso em Roma, eles não se desesperassem, eles buscassem se acalmar, eles tivessem descanso em Deus. Apesar das prisões dele, apesar dele estar preso dele. E o motivo da prisão dele não era porque os homens o prenderam, mas tudo porque ele pregou o Evangelho. Pregar o Evangelho é trazer inimizade. Inimizade contra quem? Contra o mundo. Ok, irmãos? Então ele estava ali, escrevendo essa carta, encorajando os irmãos.
Até mesmo lembrando, olha, irmãos, vocês foram escolhidos, versículo 1, vocês escolhidos antes da fundação do mundo, né? O Senhor tinha esse plano, né, de salvação com os seus, Ele escolheu. O Senhor Jesus, Ele executou o plano da redenção, comprando vocês de volta. E olha só, e vocês estão garantidos por uma coisa, o Espírito Santo. O Espírito Santo selou vocês, tem um selo da garantia. Vão até o final, e glória a Deus por isso. E aí Paulo ele vem tratando, falou da sua pessoa no último culto, né, que nós assim tratamos, né, também encorajando, ele lembrando, né, eu sou prisioneiro de Cristo por causa do Evangelho, encorajando os irmãos, não se desesperem porque eu estou preso, não se desanimem, não desanimem porque eu estou preso, né, é o versículo 13, capítulo 3, versículo 13, né, é antes do 14, antes dele fazer essa oração. Diz assim, ó, portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício. Que tribulações são essas? A prisão dele lá em Roma. Gente, não se desanimem, porque eu estou preso aqui. Não se desanimem. Tudo isso é um plano de Deus. Como servos de Deus, tudo está no propósito de Deus. É um plano do Senhor. Muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, irmãos, muitas vezes aos nossos olhos é ruim, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. De repente acontece algo, fala assim, meu Deus, mas eu não estou fazendo a vontade de Deus. Isso que estava fazendo não era para ser uma coisa boa ao seu coração, a nossa mente limitada. Mas Ele que sabe de todas as coisas. Ele muitas vezes ele abre portas, Ele fecha portas. E cabe a nós cristãos o que? Entendermos. Se nós estamos no centro, estamos fazendo a vontade do Senhor. Se nós cristãos estamos seguindo, né, buscando seguir fielmente a Sua palavra, que nos guia, que é luz para a nossa caminhada. Aquilo que acontece, seja bom, ou aos nossos olhos, aos olhos de uma sociedade, aos olhos do mundo, né, uma perda, espera aí, em Cristo é o quê? Ganho. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, a salvará, encontrará a salvação, vai achá-la. A matemática, a lógica de Deus é diferente da nossa. A nossa, a gente só quer, não é verdade? O ser humano, a criança, né, desde pequenininho, é assim, ó, as mãozinhas fechadas. Por que as mãozinhas fechadas? É o querer para si, é o desejar para si. Entendeu? Essa coisa de querer. E aí, quando se trata de perdas, a gente se desespera. Quando se trata de perdas, a gente fala assim, isso não é de Deus. Mas o ponto, você está fazendo a vontade de Deus? Assim como o apóstolo Paulo, fazendo a vontade de Deus, ele foi preso, estava em prisões, cadeias. Ele se desesperou? A resposta é não. Não. Porque tudo aquilo, e ele ensinando a igreja, era plano do Senhor. Era fazer a vontade do Senhor. Estava ali por pregar o Evangelho. E naquela prisão dele, ele escreveu cartas como essa que nós estamos lendo. Cartas, né, como outras também, até mesmo no corredor da morte. E essa prisão, quando ele escreveu em Éfeso, não foi a prisão que ele foi morto. Depois ele foi solto. Aí vem a segunda prisão, depois do incêndio de Roma. Que aí no corredor da morte, ele escreve a carta a Timóteo. E há também nessas prisões a carta da alegria, que é a carta aos Filipenses. É uma pessoa presa, uma pessoa que aos olhos humanos e naturais está na pior, mas está encorajando, incentivando as pessoas que estão livres. E aqui essa pessoa presa, que aos olhos humanos deveria estar desanimada de Deus, aos olhos humanos, né, deveria estar, para que mais isso, para que mais orar? Ela faz uma oração pelos irmãos que moravam em Éfeso. Por essa igreja, o que nós lemos aqui é a oração de Paulo, é uma das mais lindas orações de Paulo. E eu quero que os irmãos, né, foquem os seus olhos para ver que quando Paulo fez essa oração, quando Paulo escreveu essa carta de encorajamento, ele estava preso. E por muito menos nós
desanimamos, deixamos de orar. Deixamos de orar. Deixamos de dobrar os nossos joelhos. Por quê? Sabe por quê? Porque eu estou desanimado. É porque eu estou desanimada. Por quê? Porque a sua vontade não está sendo feita. Por quê? Porque o seu sonho não está sendo realizado. Por quê? Desânimo, irmãos, não é motivo para a gente deixar de orar. A gente fica desanimado por não ter uma vida de oração. Nós nos desanimamos da fé porque deixamos de crer. Sim. E deixamos de crer. O resultado é não falamos mais com Ele, que é e é adorado em espírito e em verdade. Nós não queremos orar. O seu desejo não é orar, porque ainda existe uma natureza maligna dentro de você. Existe essa luta entre a carne ou a natureza maligna, pecaminosa, e o teu espírito, que está selado com o Espírito Santo. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Eu lembro da filha de Jairo, o pai de Jairo, o pai de Talita, foi esse que chegou e falou assim: ajuda-me na minha incredulidade. Me ajude se eu estiver errado, se foi algum outro. Mas teve uma pessoa que diante do Senhor, certo, né? Foi Jairo. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Mas esse homem chegou a Jesus e falou. E muitas vezes estamos nos distanciando do Evangelho, estamos sendo sufocados pela incredulidade, mas não chegamos a Cristo para falar assim: ajuda-me na minha incredulidade. E aí a coisa vai ribanceira abaixo. Ribanceira abaixo. Irmãos, é muito mais fácil descer do que subir. Não é verdade? É ou não é? Descer, né, tem um ditado, né, popular, é lógico, quero que os irmãos entendam, né? Tem um ditado popular que fala que para descer, todo santo, já ouviu isso aí? Estou certo mesmo nisso? Todo santo ajuda. É muito rápido, né? É só falar isso aqui, ó. Caiu. E para pegar agora de volta, olha só, eu com minha hérnia de disco, já está doendo já, ó. Pronto. Difícil, hein? Difícil. Oração. E Paulo, na sua prisão, preso, ele ora para quem estava livre. Porque aquelas pessoas, elas não estavam presas fisicamente, mas espiritualmente, elas estavam se deixando ser presas. Primeiramente, pelo pecado da dúvida. Elas estavam atordoadas, desanimadas. O pecado da dúvida, eu quero dizer, elas estavam não confiantes em Deus, em quem elas eram em Deus. Ok, irmãos? Mas vamos à palavra do Senhor. Versículo 1. Versículo 14, desculpa. Prostrado, e aqui o tema é prostrado em humildade e dependência. Aí Paulo, orando aos irmãos, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo começa dizendo uma coisa que é muito importante. Paulo, ele era um judeu. E um judeu, o hábito dele, a forma dele orar, não era de joelhos.
O judeu, ele sempre ora ou orava de pé, olhos abertos, voltados ao Senhor. Era dessa forma. Mas aqui Paulo mostra, que ele estava se humilhando de tal forma, dizendo assim: eu como judeu, que oro e aprendi a orar de pé, louvando ao Senhor e até mesmo de olhos abertos, eu estou agora prostrado diante de Deus, de joelhos diante de Deus, humilhando-me diante de Deus, por amor a vós, por causa dos seus desânimos, por causa das suas preocupações. Paulo começa dizendo que ele se ajoelha em oração, e aqui eu falo, na cultura judaica a posição de oração mais comum era de pé, a mais comum era de pé. Então, o fato de ele mencionar que se ajoelha mostra uma posição de profundo respeito, reverência e humildade diante de Deus. Amém? Ele quebra um hábito, ele quebra um paradigma, ele se lança aos pés. Lança aos pés. E eu lembro a condição dele, preso, Paulo demonstra a sua total dependência de Deus. Quando você se prostra diante do Senhor, quando você se ajoelha diante do Senhor, nós mostramos, nós entendemos a nossa total dependência de Deus. Mostra o quanto nós somos humildes, estamos com o coração humilde diante do Senhor. Reconhecemos a grandeza de Deus e quem nós somos diante dEle, o que nós somos diante dEle. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? O recado é o seguinte: as coisas estão difíceis, se prostre diante do Senhor. Sabe, se humilhe diante de Deus. Chore diante do Senhor. Esse homem, ele está ensinando a igreja, na situação a qual ele estava, por amor a eles. E ele estava ali porque pregado o evangelho aos gentios, preso, ele estava ali prostrado. Ele estava em estado de humilhação diante do Senhor, para a glória de Deus. A postura de Paulo lembra que devemos nos aproximar de Deus com humildade. Humildade diante do Senhor. Determinismo, eu determino isso. Isso é o quê? Arrogância. Isso é o quê? Soberba. Isso é o quê? Falar assim: ó Deus, eu quero que faça isso para mim. Eu quero que faça isso para minha família. Eu quero que faça isso assim, assim, assado. Dessa maneira. Irmão, a gente tem que se prostrar diante do Senhor. Ele é o Criador. Quem é o Senhor? Somos nós ou é Ele? Quem é o Senhor? É Ele. E Senhor, quando a Bíblia fala de Senhor, não está falando, até comentei um pouco antes aqui, não está falando de seu Paulo. Ali, ó, o irmão Paulo ali, a gente vai se referir a ele, seu Paulo, o seu master, o seu José, o seu João, o seu padeiro, o seu pedreiro. Não. Está falando de senhorio, de dono. Dono da vida. Porque Ele comprou a nossa vida na cruz do Calvário. É serviço. Servo. Ok, meus queridos? Assim como Paulo, devemos reconhecer nossa incapacidade de compreender e viver plenamente o amor de Deus pelas nossas próprias forças. Quer conhecer, quer compreender o amor de Deus? Se humilhe a Ele. E humilhar-se, é ser um servo dele, fiel. Humilhar-se, irmãos, seguirmos e termos os passos fundamentados na palavra, que é luz para os nossos pés. Amém? Aí eu faço uma pergunta: como está a sua postura diante de Deus? Qual é a sua postura diante do Senhor? De humildade ou soberba? De humilhação ou de exaltação própria?
Qual é a sua postura? Qual tem sido a nossa postura? Né? Temos sido dependentes e humildes, né, ao nos aproximar dele? Você tem descansado diante de Deus, diante das lutas, das situações, dos imprevistos da vida? Você tem descansado diante do Senhor? Né? Analisando a sua vida, não, eu estou seguindo, eu estou buscando, estou sendo coerente. A primeira coisa, a coerência, né, na palavra. Porque não adianta a pessoa dizer que está sendo, né, submissa à palavra, né, se descansando, né, diante do Senhor, mas está seguindo caminhos alternativos que não é o caminho da palavra. Porque esse caminho é estreito, gente. Essa porta é apertada. Não é verdade? Não é fácil não, gente. Vai confrontar nós, vai confrontar a nossa natureza. Mas como é o nosso posicionamento? Você está descansando? Né? Está descansando? Deixa eu fazer isso, é algo totalmente contrário, né? Mas se Deus quiser, Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar pecado não, gente. Pecado é pecado. É transgressão contra o Senhor. O pecado faz separação de Deus. Né? Pega um casal está se conhecendo, ou está orando um pelo outro, né? Mas o mundo fala, né, que a gente tem que conhecer primeiro, né, para depois a gente tomar a decisão. Senhor, abençoe o nosso, né, né, nossas intimidades agora. Ai, meu Deus do céu. Não compreendeu o amor de Cristo, um amor sacrificial. Se Ele se entregou naquela cruz, derramou o sangue, né, por nós, irmãos. Você que é homem, um rabo de saia, né, uma barra de uma saia, não é mais importante do que Cristo. Você que é mulher, da mesma forma, não sei como se fala homem, né, barra de calça, uma barra de calça é mais importante. Amor sacrificial. Lembre-se disso, amor sacrificial. Como alguém que não está sendo dirigido pela palavra de Deus vai entender de amor sacrificial. Vai entender que amor sacrificial é essa humilhação, humildade, é humilhação diante de Deus. Reconhecendo as nossas fraquezas e necessidades. 16. E aqui um ponto ao qual eu quero, né, trazer é fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Fortalecidos pelo Espírito Santo. 16 diz assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito de Deus no homem interior. 17. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Pela fé. Isso aqui é uma oração de Paulo orando pela igreja, né, aos irmãos. Paulo ora para que os efésios, né, sejam fortalecidos no homem interior. Que essa força, né, esse homem interior, vamos dizer assim, a nossa natureza que foi alcançada por Deus, ela esteja o quê? Fortalecida. O nosso espírito vem estar fortalecido para combater a natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós. E como é que eu vou fortalecer essa natureza, né, espiritual, né, esse homem interior, né, que é povoado pelo Espírito Santo? Vamos colocar assim. Como? Como eu vou fortalecê-lo? É a palavra de Deus. É alimentando. A palavra de Deus é alimento. Né? Uma criança, né, para crescer forte, tem que alimentar. Tem que alimentar. Não é verdade? Então, Paulo ora para que o homem interior venha a ser fortalecido e ele venha, consequentemente, dominar a natureza maligna que ainda existe dentro de nós. Ainda existe dentro de um crente, de um convertido. Essas duas naturezas, elas brigam uma com a outra. Isso Paulo explica lá em Romanos. É uma luta interna. E ele ora para que esse homem interior seja fortalecido e esse fortalecimento venha através do Espírito Santo. Né? Ele sabe que no nosso coração
em mente, no centro do nosso ser, né, que a transformação acontece. A transformação de um homem, a transformação de um crente, acontece aonde? Exteriormente? Não, é no interior. Eu posso vestir um terno, eu posso carregar uma Bíblia, mas se eu não for transformado interiormente, na minha natureza interna, ela não venha a ser transformada, irmãos, não vale nada eu dizer glória a Deus, não dizem nada eu dizer a paz do Senhor, não quer dizer nada eu te cumprimentar com graça e paz, ou me vestir, né, como um crente, um vestuário de um crente. Por quê? Porque o que contamina está onde? Está fora? Está dentro. Onde nasce o mal? O mal provém de Deus? Não. O mal nasceu e nasce no coração do homem. Aquela natureza que fala para você não orar. Aquela natureza, aquela vozinha que fala assim, né? Não tem nada a ver. Aquela natureza que fala que depois eu leio. Deixa para mais tarde. Aí chega mais tarde, vai falar assim, nossa, você trabalhou tanto hoje. Você merece, sabe o quê? Dormir. Vai dormir. Aí você deita, seja no sofá, né? Eu quero colocar um sofá, mas de repente você tem uma televisão na cama, mas você não dorme, você fica assistindo um filmezinho. Por quê? Porque você precisa descansar a sua mente. A sua mente. Sabe quem está falando isso? A tua natureza pecaminosa. Mas Paulo está orando para que o crente ele seja fortalecido pelo Espírito, o seu homem interior venha dominar essa natureza pecaminosa, venha dominar essa natureza que quer que a gente não viva em Deus, ou levando para o contexto, desconfie do Senhor, das suas promessas, e se desespere. E ele fala para Cristo, né? Aqui, versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração. Que habite Cristo, ele fala para que Cristo habite no coração do homem, né? Precisamos de poder do Espírito Santo operando dentro de nós. Mas o que é Cristo habitar no coração do homem? A Bíblia, quando fala de coração, não está falando deste órgão que está pulsionando sangue, né, para o corpo, mas está falando o quê? Do nosso espírito, está falando da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas tenha a mente de Cristo. Mente de Cristo. Cristo, ele vem habitar em vossa mente. A palavra de Deus esteja na sua mente, na nossa vida. É Ele. Como nós sabemos, né, se Cristo está na mente de alguém? O próprio Senhor falou que a boca fala o que o coração está. Se não fala de Cristo, porque não tem Cristo no seu coração. Não é? Fala de tudo, fala de todos, fala de tudo que for. Mas não toca no nome de Cristo, não fala da palavra de Cristo. Porque é tão difícil, É prática, gente. É prática, é entrega, é renúncia. A boca fala o que o coração está cheio. Para que a boca fale de Cristo, Cristo tem que habitar nesse coração. Cristo tem que ter a supremacia do coração, a soberania da nossa vida. Cristo tem que estar em primeiro lugar. Está ansioso com alguma coisa? Essa tua preocupação, essa ansiedade, não vai aumentar um côvado no teu tamanho. Não vai aumentar nada. Quem falou isso? Jesus. Precisa de algo? Busque o reino de Deus.
Coloque o reino de Deus, a sua justiça, Cristo em primeiro lugar, Cristo habitando no seu coração. E aquilo que você necessita, Ele vai suprir. Esteja satisfeito com o que você tem de comer, né? Tendo o que comer e tendo o que vestir. Estejais como? Satisfeito, gente. Porque alguém com Cristo no coração, ela está satisfeito, em paz com tudo. Está em paz. Com Cristo habitando em nosso coração, nós estamos satisfeitos, tendo comida na mesa, tendo que vestir, né? Tendo que beber. É o necessário na nossa vida. Agora as pessoas se desesperam hoje em dia para ter um smartphone, um não sei o quê, pererê, parará, para lá. Eu pergunto, nossos pais, os nossos avós, os bisavós, eles precisavam daquilo? Esse dia a gente estava conversando, né? Chegava numa casa lá, tinha 14 filhos. 14 filhos. A profissão do camarada, ele não era um engenheiro, não era um trainer, né? Hoje, né? Trainer, né? Aquele pessoal que veste em bolsa, não sei o quê, essas enganações. Não era um trainer, né? Essas coisas mais. Mas está lá, ó, criou cada filho, sustentou, e os caras parrudo, forte. Mas hoje a gente precisa do quê? Para ser feliz? Primeiramente, ninguém consegue viver no mundo atual, eu falo de uma forma geral, sem internet. Se de repente apagar a internet, você vai ver um monte de gente maluca e louca. Não é verdade, gente? É uma verdade. Olha só, manda desligar a chave da internet. Chega lá o homem lá que tem o controle lá das redes sociais. Vou desligar aqui agora a chave da internet. Uf. Não fosse um disjuntor, né? Imagina o caos que não vai acontecer. Esse pastor que está falando vai ficar maluco. Falei, e agora? Está entendendo, gente? Precisava disso, a gente precisa disso. Em essência, não. Mas por quê? Isso muitas vezes está na frente do nosso Cristo. Cristo não está tendo o primeiro lugar, ou o lugar em nosso coração. Não vou colocar primeiro lugar não, irmãos. Porque é ou não é, e ponto final. Sabe, que Paulo não está falando para ter Cristo no coração em primeiro lugar, não. Ou habita ou não habita. Ele estava orando para que habite. Numa casa, não vai ter lá, né, Cristo e o diabo, Cristo e o mundo. É aceitável isso? Não. Você vai aceitar o mundo governar a sua casa lá, o seu lar? Você vai aceitar o mundo, o diabo, o pecado, né, governar a sua casa? Sim ou não? Não. Mas você aceita Cristo governar, não é? E sem pecado. Eu não quero pecado na minha casa, não quero nada disso ruim na minha casa, não. É a mesma coisa. Ou é ou não é. Sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Assim está escrito. Aí vem uma pergunta, né? Aqui, ó, deixa eu só terminar aqui. Né? Esse fortalecimento, né? Vamos ler novamente aqui, ó. Vou ler na área aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Esse fortalecimento, segundo as riquezas da glória de Deus, indica que Deus nos fortalece abundantemente. Não existe desculpa, gente. Quando nós buscamos o Senhor e abrimos a porta da nossa vida para Ele fazer habitação, irmãos, não existe desculpa para a gente viver pecando. Né? Não existe desculpa. A gente está, né, vamos dizer assim, plenamente, está em plenitude, abundantemente, né, em seus recursos, os recursos espirituais. A presença de Cristo nos transforma e nos molda, né, conforme a vontade dEle,
conforme, né, o querer dele. As nossas atitudes são transformadas, né, os nossos desejos são transformados, né, as nossas vontades são transformadas. Regeneração, transformação. Essa é a oração deste homem para a igreja. Essa é a minha oração também como um pastor para a igreja. Que Cristo habite em vossos corações. Que cada um de nós, inclusive eu, seja transformado pelo Senhor. E essa transformação se dá através da palavra. Agora vem a nossa pergunta, né, para nosso confronto. Temos permitido o Espírito Santo operar no nosso interior? A gente tem reservado, ou melhor, reservado não, me desculpa, Senhor. O teu coração é casa para o Espírito Santo? Ou existem coisas lá que são imundas, que não são agradáveis, né, a Cristo? Temos permitido que o Espírito Santo, porque Ele é santo, gente. O problema é que muitos, né, infelizmente, crentes nominais, infelizmente, ainda não entenderam a obra de Cristo. Nominal, quando eu falo nominal, é da boca para fora. Então, anos e anos e anos na igreja, conhecendo a palavra, conhece a Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse. Mas são dominados pelo pecado. Existem coisas, né, ali dentro que ele não quer negar, não quer sair, não quer deixar. E ainda fala, ou diz, se veste, tem um palavreado como um crente. Mas na mesma boca não tem como sair água doce e água amarga. O Cristo habita, melhor, o Espírito Santo habita no coração do homem. Ou o próprio homem tem domínio do seu coração. E o homem tendo domínio do seu coração, irmãos, ele vai buscar fazer a vontade de quem? De Deus? De maneira alguma. Vai fazer a sua própria vontade. Aquilo que lhe convém. Portanto, né, aquilo que é, né, todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é lícito, né? Não, é o contrário. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito? É lícito. Mas convém? Não convém. Mas permita que Cristo, o Espírito Santo, olha só, Santo, habite em vosso coração. Alguma área da nossa vida, da sua vida, onde estamos resistindo o agir de Deus? Existe alguma área da sua vida que você ainda está resistindo esse agir de Deus? Aonde a gente, pega a chave, tranca, fecha, né, e engole a chave. Assim, aqui ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Cristo vai até aqui. Né? Daqui para frente, não. Até aqui é a palavra de Deus. A partir daqui, isso aqui é meu. Isso aqui sou eu. É minha zona de, vamos dizer assim, de prazer, a minha zona de autorrealização, de autossatisfação. Né? É o meu autocentralismo, pensando somente em si. Mas, trancadinho, Deus, o Senhor é daqui para lá, tá? Aqui o Senhor entende, né? Sou carne, né? Existe alguma área, existe algum setor da sua vida que você está impedindo que Cristo, né, habite? Em nome de Jesus Cristo eu oro
para que todo o vosso coração seja habitado por Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se isso existe no meu coração, se isso existe no seu coração, todos nós estamos nisso. Eu oro para que você, o quê? Se esvazie. Pois aquele que quiser seguir a Cristo, negue-se, esvazie-se de si mesmo, tome a sua cruz e segue-o. Amém, meus irmãos? Versículo 17, 17, vamos ler da parte B em diante até o 19a. Diz assim: para que, estando arraigados, alicerçados em amor, possais compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Então Paulo ele faz essa oração, ele se coloca de joelhos, ele ora para que, os irmãos eles venham ter Cristo em seus corações, o Espírito Santo habite em seus corações, e a consequência disso é o quê? Estarem arraigados, eles estarem alicerçados, A versão aqui da King James fala, eu falei edificados, é o 17, arraigados e fundamentados, fundamentos, fazer a fundação, está falando sobre alicerce, alicerçados em amor. E assim, fundamentados, arraigados, a gente vem a compreender todos os santos, todos os irmãos juntos, todos os crentes vão entender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Está falando de dimensões, não há face, eu estou falando de uma forma plástica, matemática, não há face, lados, que a gente não venha conhecer, venha perceber e a gente venha entender. Paulo usa a imagem do que? Arraigados e alicerçados em amor. Significa o quê? Uma árvore. Arraigados está falando de raiz. De raiz. Arraigados é uma árvore profundamente segura. Alicerçados está falando o quê? De alicerce, fundamento da palavra, Um alicerce profundo. Se tratando, de alicerces, a gente vai quando o Senhor ele falou a respeito de edificar a casa, Tem pessoas que edificam a casa, infelizmente, sobre areia, não é? A sua vida está edificada sobre areia. Então, se está edificado sobre areia, alguém que vai construir uma casa, não faz um alicerce, o que vai acontecer com a casa? Vai ruir, vai cair, vai quebrar, vai ser destruída. Agora, quando ela é alicerçada na rocha, e quando se fala de rocha, está falando de alicerce. Dá um terremoto, a casa chacoalha, aqui no Japão não é assim? Chacoalha, mas não cai, não é? O prédio, Acho que um desses últimos terremotos que teve, não lembro se foi no começo do ano, acho que foi feriado no começo do ano. A minha esposa e o Kelvin, a gente estava onde? Estava no Jasco. Eu não gosto de ir para o Jasco. E aí me convenceram a ir num shopping. Eu não sou de shopping. Fui no shopping, tá tudo bem. Chega lá e fala assim, aí estou com fome. A gente foi no Saizeria lá. E estava lá no Saizeria, daqui a pouco o prédio foi assim, ó. A gente, opa, vamos ficar aqui. A primeira coisa, vamos correr para debaixo da mesa. Mas o prédio balançou, mas não caiu. A vida de um crente é assim em Cristo. Balança, mas não cai. Lembra aquele João Bobo, O João Bobo? Aquele bonecão, a areia ou água no fundo dele, você batia nele e ele vai lá. A vida nos dá pancada. A vida nos humilha. A gente vai, bate, chega na lona, mas Cristo nos levanta. Porque o alicerce da nossa vida. E que o Paulo está falando isso aí. Que todos vós estejam o quê? Alicerçados, enraizados, em raiz. Parábola do semeador. Raiz.
Fala que as primeiras sementes caíram à beira do caminho e aconteceu o quê? As aves do céu, que representam o quê? Os demônios que querem impedir que você, que eu, entenda a palavra de Deus. Vão lá e roubam, comem. As outras sementes caíram, né, em solo rochoso. Oh, essa palavra é boa, glória a Deus. Mas solo rochoso não cria raiz. Morre. Ou, em meio aos espinhos, não tem luz. Uma planta sem luz, ela vai crescer? Não, ela morre sufocada, sem luz. São, né, as preocupações da vida. As preocupações que passam a exceder a palavra de Deus, faz com que a gente não, né, confie na palavra do Senhor. É o que Paulo está falando para os nossos irmãos. Paulo está falando, escreveu, o Espírito Santo falando para a sua igreja hoje, que as preocupações impedem que você, o quê? Que a palavra de Deus fique o quê? Enraizada. Elas sufocam. Aí eu volto lá. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que você precisa e necessita. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Mas para descansar, Cristo tem que habitar no coração, né? E tem que estar o quê? Arraigado, enraizado no Senhor, né? Em amor, como uma árvore que cresce, né, com raízes profundas. Esse amor não é sentimento passageiro. Amor, primeiramente, amor não é sentimento. Amor é mandamento. Mandamento a gente tem que obedecer. E a gente passa a aprender, passo a passo, passo a passo. Durante os anos, eu venho aprendendo a amar a minha esposa. Amo ela plenamente? Não. Mas eu estou o quê? Aprendendo, porque existe um mandamento do Senhor de amar. E eu vou o quê? Me esforçar para assim fazer isso. A mesma coisa são as coisas de Cristo, as coisas de Deus. Nós temos que nos esforçar em aprender a amar a Cristo. Não espere um sentimento, não espere aquela mudança assim, ai, estou amando. Não. É dia a dia. Há um casamento, né? A gente vai tratar isso aqui, casamento, né? Em Efésios fala. Casamento, não existem tribulações no casamento, gente. Não existe momento que você, minha esposa, não quer me matar? Não? Né? Está roncando muito, não sei o quê, você não deixa dormir, tal. Eu não fiz nada. Eu não vi, pelo menos, não ouvi. Né? Mas tudo bem. Mas pensa bem, gente. O casamento é uma prova disso. Agora, né? Quando eu conheci, está lá, né? Falar tudo para ela, aquela coisa, aquela conquista, e vai passando os anos, a gente vai deixando as máscaras caírem. A gente vai vendo o que é realmente um casamento. Casamento não é fácil. Mas a primeira dificuldade tem que largar, separar, assim diz o mundo. É assim? De maneira alguma. Está em Cristo? Opa! Mandamento do Senhor, eu tenho que amar esse camarada. Vou mudar, irmãos. Pegar nos homens. Cristo amou a igreja, assim o homem tem que amar a esposa. Em reflexo a isso, em resposta a isso, a esposa ama o marido. Ela está esperando você amá-la. E não vai esperando esse sentimento aparecer. É prática, é ordem, é mandamento. Ok, irmãos? Aquele sentimento é paixão. Paixão, vai e volta. Amor, nós vamos aprendendo com o tempo.
Nós vamos aprender a Cristo. Não foi no primeiro dia que Cristo chegou na sua vida, pronto, eu amei, né? Como é que fala? Eu confessei Ele. Não, é com o tempo. É com o tempo. Arraigados e alicerçados em amor. Ele fala sobre a amplitude do amor de Cristo, algo que excede o nosso entendimento, né? Porque aqui ele está falando aqui, ó, para compreender, possais compreender com todos os santos, não é algo assim que é uma revelação individual somente para, mas para todo mundo, toda a igreja, qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo tipo de entendimento, todo tipo de conhecimento. Por isso que é algo que a gente tem que ir, algo que a gente tem que ir aprendendo, algo que não é do dia para a noite. Por isso que exige, né, a teologia reformada tem uma questão que é o que é a perseverança dos santos. É a nossa perseverança em Cristo. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade simbolizam o amor infinito de Deus. É tipo assim, você olha para cima, olha para baixo, olha para um lado, olha para o outro. É coisa infinita. O infinito amor de Deus, né, que não pode ser contido ou limitado. Né? Paulo ora para que experimentemos esse amor de forma prática, e não somente sem prática, né, de forma, né, que não é prático, teórica, é prática, gente. Prática é no dia a dia. É no dia a dia que a gente aprende a amar os nossos filhos, é no dia a dia que a gente aprende a amar o cônjuge, é no dia a dia que a gente aprende a amar uns aos outros. A igreja, tanta gente diferente. E olha só, o amor de Deus por nós. Por isso a gente tem que amar uns aos outros. E amar não é passar a mão na cabeça, né? Muitas vezes é aceitar a pessoa, não, é ensiná-la a verdade. Por amor a ela, para ela não andar no caminho errado, ir para o inferno. Por amor, isso é amor. É amor. Não é sentimento. Por amor ao seu filho, você o exorta. Está fazendo uma coisa errada, exorta. Você corrige. E assim é o Pai para conosco. Assim é Cristo para com você. E muitas vezes nós não entendemos. Não tem compreensão. Muitas vezes vemos uma repreensão, como algo ruim, mas porque a gente não está entendendo. Esse amor de Cristo por nós. A nossa fé está alicerçada no amor de Cristo, irmãos? Buscamos esse amor de forma racional e relacional e prática. Temos um relacionamento com o Senhor. De forma prática. Aí eu volto, né? Olha lá, a vida de oração, a vida devocional, o estudo da palavra, a aplicação dentro do lar, a aplicação dentro da vida, a aplicação lá no trabalho, a aplicação em nosso meio. O que tem saído da tua boca é o que está no coração. O que tem saído das nossas bocas é o que está ocupando o maior espaço nas nossas vidas. Aí a pergunta vem, e Cristo? E o nosso Senhor? E o nosso Salvador? Aonde está nisso? Vem saindo da minha boca, pastor. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mas não tem. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente se curvar diante do Senhor. Está na hora da gente pedir ajuda do Senhor. Vamos ler novamente aqui, ó. Estando arraigados e alicerçados em amor, possais compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Versículo 19. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que isso? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É o clímax da oração de Paulo aqui agora. Ele deseja que sejamos cheios, completamente cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo. E ser cheios do Espírito Santo, meus queridos irmãos, não é ficar falando em línguas, não é ficar profetizando, não é querendo ser um instrumento sobrenatural de Deus, é ter uma vida cristã saudável, uma vida de arrependimento.
Uma vida, sabe, irmãos, de coerência com a palavra de Deus. Que não adianta a pessoa ter dons na vida e não ser coerente, sabe, em sua vida espiritual, né, na palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é dizer não para o pecado. Ser cheio do Espírito Santo é aceitar a repreensão que vem na palavra. Ser cheio do Espírito Santo é amar a Deus acima de qualquer coisa. Plenitude do Espírito, plenitude de Cristo, plenitude desse amor. Cheios do Espírito Santo. Tem um dom? É para a glória de Deus, para serviço da igreja. Tudo é para a glória de Deus. Essa plenitude significa que nos tornamos mais parecidos com Cristo, refletindo o seu caráter e amor ao mundo, às pessoas, aos irmãos. Não é algo que conseguimos alcançar por nós mesmos, mas sim pelo poder do Espírito Santo que opera dentro de nós. Estamos buscando essa plenitude, irmãos? Você está buscando essa plenitude? Você anseia ser cheio de Deus? No seu dia a dia, você anseia, você deseja ser cheio de Deus? Em todas as áreas da sua vida? Deus está chacoalhando a gente. Deus está balançando. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso tempo. A vida não pertence mais a nós. Pertence a Ele, que nos comprou. E para que tudo isso? Versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre, e amém. Esse versículo aqui, né, o crente gosta. A gente gosta desse versículo. Porque está falando o quê? Aquele que é poderoso para fazer, realizar infinitamente mais do que, né, pensamos, né, pedimos e pensamos. Aí abre-se uma porta aqui do quê? Né? Não deu certo, é porque Deus, né, é uma porta errada, não sei lá. Mas porque Deus tem algo infinito, algo melhor para mim. Oh, legal, sim. Mas o contexto aqui é outro. Deus te salvou. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a tua família. Ser enraizado nele, ser cheio do Espírito Santo. Eu estou pulando, daqui a pouco começa a andar aqui no púlpito aqui. Para quê? Para a glória dele, gente. Paulo encerra, né? Ele está encerrando essa oração. E ele encerra com uma doxologia. O que é doxologia, pastor? Né? Doxo significa, né, glória ou honra. Logia, logos, palavra. Uma palavra de honra, uma palavra de glória. Glória e honra são as mesmas coisas. O momento ao qual Paulo está louvando ao Senhor, está louvando a Deus. Ele reconhece que Deus é poderoso para fazer mais do que imaginamos. Descanse. Né? E tudo isso para o quê? Para a glória humana? Para a sua glória? Não. Para a glória dele. Como ele fala aqui, ó. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. É para a sua glória? É para o seu louvor? É para o seu mérito? Quer comais, quer bebais, façais tudo o quê? Para a glória de Deus. Você tem trabalhado para a glória de Deus? Sim, pastor. Glória a Deus por isso. Não, pastor. Eu só penso em mim. Está na hora de mudar. Você tem comido para a glória de Deus? Sim, pastor. Não, pastor, eu nem agradeço a Deus. Está na hora de mudar. Você cuida da sua família para a glória de Deus? Não, pastor.
É para chegar e todo mundo está organizado, ter paz ali com o outro. Não, é para a glória de Deus que você faz isso. Você está casado para a glória de Deus? Sim, pastor, glória a Deus. Você estuda para a glória de Deus? Estudo, pastor, para a glória de Deus. Deus venha a ser glorificado em tudo que eu venha fazer. Todo o fruto do meu estudo é para a glória dele. Glórias a Deus. É assim mesmo. Mas não, é para que eu seja um destaque lá na frente. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aqui Paulo está falando, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que nos opera em nós, a ele seja o que ele faz na nossa vida, o que ele falar na nossa vida, o que ele falar na sua vida, é para a glória dele, não é para a sua glória. Não é para a glória humana. Porque a glória humana ela é o quê? Vã. E aqui Paulo encerra essa oração nesse momento de louvor, né? E ele reconhece, né, que Deus é poderoso para satisfazer mais do que imaginamos, né, e tudo isso para a glória de Deus. Deus nos capacita para a sua glória, para que ela seja revelada na igreja através de Cristo, que é a palavra do Senhor. Paulo nos lembra que tudo o que somos, tudo o que fazemos, a vida de um crente tem um propósito maior. Tudo o que somos e tudo o que fazemos tem um propósito maior. E qual o propósito? A glória de Deus. A glória de Deus. Lembre-se disso. Tenha a sua vida firmada nisso. A obra de Deus em nós, o seu amor, nos fortalece e nos leva à plenitude do seu conhecimento. E isso tem como um resultado. E o resultado é o quê? A nossa adoração a Ele. Temos vivido de forma que Deus receba a glória? Temos agido, temos conversado, temos pensado, temos vivido de forma ao qual Deus está recebendo glória? Perguntas para nós. Para a gente chegar e meditar, para a gente chegar e questionar, para a gente chegar e olhar e analisar a nossa vida. Reconhecemos que tudo o que Ele fez em nós e através de nós é para a glória dEle? É outra pergunta, irmãos. O que Deus fez na sua vida e o que Deus está fazendo através da sua vida, você está reconhecendo que é para a glória de Deus e não sua? Não é para o seu mérito, para o seu reconhecimento, mas sim para o mérito, reconhecimento, glória e honra do nosso Salvador? São questões, são interrogações. Para quê? Para a gente buscar, para a gente melhorar, para a gente ser mais parecido com Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Vamos orar ao Senhor. Eu admito uma coisa, esse trecho é uma oração e é curta, E eu achava que seria bem rápido. Mas a gente até passou um pouco do tempo. Por isso eu peço, desculpas por isso. Mas tudo é para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A gente tem uma semana aí para frente aí, ó. Uma semana para frente para a gente chegar e ver isso aqui, reconhecendo, não sei se você anota, é bom sempre anotar pontos para que você venha refletir. Mas é para refletir mesmo. É uma semana ao qual a gente vai ser confrontado, é uma semana ao qual a gente vai ser tentado, uma semana ao qual a gente vai ter muitas vezes cambaleando. É para isso que serve a pregação no domingo. Para isso que serve, para que nos preparar para uma batalha, não é? Todo dia a gente não mata um leão? Não mata? Pastor, eu tenho matado 10. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que venha 20, que venha 30. Aí a gente pode usar, maior
é o estar conosco do que estar com eles. Amém? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Cristo. Oremos. Pai, em nome do Senhor.